Estamos no ano de 1914. O mundo, e em especial a Europa, estão mergulhados naquela que até então era considerada a pior guerra da sua história. A Primeira Guerra Mundial. A dura realidade da Guerra de Trincheiras encontrava-se em contraste com a chegada do Natal naquele ano de 1914. Soldados britânicos e franceses de um lado, soldados alemães do outro. Cada exército na expectativa de ser subitamente atacado pelo inimigo. Porém, aquele Natal marcaria a história de uma forma totalmente inesperada. Para nos situarmos, precisamos voltar ao mundo no ano de 1914. A Europa encontrava-se numa época de prosperidade material, impulsionada pela Revolução Industrial do fim do século XIX. Porém, as ambições das grandes potências europeias começaram a criar um clima de tensão entre as mais importantes e poderosas nações da Europa: Inglaterra, França, Rússia, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália e o Império Turco-Otomano disputavam entre si em torno dos seus interesses. Uma complexa e intrincada política de alianças fez com que os países fossem se alinhando uns com os outros, formando dois blocos antagônicos e inimigos um do outro. A Tríplice Aliança, composta pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, e a Tríplice Entente, composta pela Inglaterra, França e Rússia. O clima de tensão chegou ao seu auge, com o assassinato do príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Ele e sua esposa foram assassinados por nacionalistas sérvios quando visitavam a cidade de Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914. Foi o estopim para uma série de acontecimentos que levaram ao início das hostilidades e, consequentemente, à declaração de guerra entre os países membros dos dois blocos. O paradigma militar para uma batalha no início do século XX era a guerra de trincheiras, devido ao alto poder de fogo das metralhadoras e da artilharia, e também as dificuldades em atravessar o arame farpado, sem o uso de equipamentos como o tanque, que só seria inventado na parte final da guerra, fez com que os exércitos de ambos os lados ficassem numa situação onde eram obrigados a se abrigar em trincheiras cavadas no solo e com isso travaram uma guerra em posições estáticas, um exército contra o outro. Isso levava a uma situação onde demorava-se semanas e até meses para que um exército conseguisse avançar alguns poucos metros no campo de batalha. Logo nos primeiros meses da guerra, o exército alemão atacou a França, através do território belga. As tropas alemãs foram expulsas dos arredores de Paris pelos franceses e britânicos na Batalha do Marne, impedindo a quase inevitável invasão da capital francesa pelos alemães no início de setembro de 1914. Diversas tentativas de acordo de paz foram buscadas antes do Natal de 1914. O Papa Bento XV pediu no início de dezembro uma trégua oficial entre os governos dos países em guerra, porém o pedido foi recusado pelos líderes de ambos os lados. Era a véspera de Natal, 24 de dezembro de 1914. Tudo começou com os alemães decorando suas trincheiras, com velas e árvores de Natal. Prosseguiram suas celebrações cantando canções natalinas. Então os britânicos, em resposta, começaram cantando suas próprias canções. Houve casos em que alemães e ingleses começaram, em suas próprias trincheiras, a cantar unidos os mesmos cânticos natalinos, ainda que em seus próprios idiomas. Ambos os lados continuaram gritando saudações de Natal, um para o outro, até que começaram a surgir convites e iniciativas de ambos os lados para uma trégua, chegando até a propor um encontro, como por exemplo o descrito anos mais tarde pelo capitão alemão Joseph Seewold, do 17º Regimento Bávaro, entre aspas. Gritei para os nossos inimigos que não queríamos atirar e que faríamos uma trégua de Natal. Disse que eu viria do meu lado e que poderíamos conversar entre nós. A princípio, houve silêncio. Voltei a gritar e o inglês respondeu: "Parem os tiros." Aí um deles saiu das trincheiras e eu fiz o mesmo, e nos aproximamos e trocamos um aperto de mãos, um tanto cautelosos. Fecha aspas. Algum tempo depois, começou-se a fazer travessias através da chamada Terra de Ninguém, o local que não pertencia a nenhum dos dois exércitos e que era disputado no meio das batalhas, o local onde geralmente ficavam corpos dos mortos. Então começou a ser trocados alguns presentes, como cigarro, alimentos, bebidas alcoólicas, algumas recordações como botões e chapéus. A artilharia nessa região não realizou nenhum disparo na ocasião. Na manhã de Natal, então foi realizada uma missa,
nos 2 idiomas, alemão e inglês, realizado por um padre escocês e um seminarista alemão. Então, com isso, selou-se um momento de ecumenia e harmonia entre ambos os lados. É de conhecimento público que foi realizada uma partida de futebol amistosa envolvendo soldados alemães, franceses e ingleses, em St. Ives, durante o dia de Natal. A trégua também permitiu que os soldados mortos recentemente pudessem ser trazidos de volta para suas linhas, para poderem ser enterrados. Foram realizados vários funerais em conjunto. A confraternização teve alguns riscos. Alguns soldados foram mortos pelas forças da oposição em muitos setores. A trégua durou apenas até a noite de Natal, mas em outros continuou até o dia do Ano Novo. Estima-se que ao menos 100.000 soldados participaram em algum momento da trégua de Natal. O comandante do exército britânico revoltou-se ao saber o que estava acontecendo. Emitiu ordens estritas, proibindo a comunicação entre os britânicos e as tropas alemãs. Adolf Hitler, até então apenas um jovem cabo do exército alemão, estava entre os oponentes da trégua. Tendo desabafado a respeito, disse, entre aspas, "Essas coisas não deveriam acontecer em tempo de guerra. Os alemães perderam todo o senso de honra?" Fecha aspas. O fato é que só houve relatos dos acontecimentos após uma semana. Isso porque havia uma censura ao trabalho da imprensa na época. O silêncio foi finalmente quebrado pelo New York Times no dia 31 de dezembro e imediatamente seguido pelos jornais britânicos. Vários relatos foram obtidos através do conteúdo das cartas que os soldados enviavam para suas famílias. O tom dos relatos dos jornais foi fortemente positivo. Porém, sabíamos que a tragédia iria novamente recomeçar. A guerra seguiu seu curso normal nos meses e anos seguintes, tendo-se chegado à paz definitiva somente em 1918, com a rendição do exército alemão e a assinatura do Tratado de Versalhes. Mas isso já é um assunto para um outro vídeo.